Oi, gente. Eu hoje vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre a psicofonia, tá? Semana passada, não, semana retrasada, na outra segunda-feira, eu tive uma experiência bastante interessante, que até então, assim, eu sempre dei passagem para espíritos que eu achava, que eu acho, né, que são espíritos da minha família espiritual. Então, os meus guias, os mentores, espíritos que eu sinto que fazem parte, né, do meu convívio, vamos dizer assim. Então, as minhas experiências de incorporação, de mediunização, sempre foram com espíritos que convivem comigo, que estão comigo, que estão do meu lado, meus guias mesmo, né? Esses guias que a gente fala da Umbanda, que eu vejo como espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, nós temos muita afinidade, então eles ficam próximos, e aí se você começa a trabalhar numa linha dessa, a gente fecha o ciclo e eles vêm trabalhar conosco, né? Então, eu nunca havia permitido, nunca havia deixado, porque o que eu falei para vocês, no caso da incorporação, né, da mediunização, gente, se eu usar incorporação, quer dizer mediunização, tá? É que, assim, muitas pessoas estudiosas me chamaram até a atenção desse termo, porque incorporação vai lembrar, assim, aquele coisa do espírito, do meu espírito sair e um outro espírito entrar no corpo, aquela velha ideia, e não é assim, né? Então, talvez essa palavra até assuste as pessoas. Na verdade, é uma mediunização. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento de como tudo isso se procede, você tem um controle de tudo. Então, você vai permitir ou não essa canalização, tá? Que esse espírito encoste, vamos dizer assim, em você e consiga passar a mensagem que ele quer passar. Mas, assim, isso tudo você vai dominando com o tempo, com a experiência das mediunizações, você começa a controlar melhor. Porque, gente, vamos combinar e vamos deixar isso bem claro. Nós sempre temos o controle, tá? A nossa mente, a nossa consciência, ela não se afasta. Há relatos aí de, no passado, existirem uns médios inconscientes, onde era praticamente afastado do corpo, mesmo para que um espírito viesse e desse o recado. Até, assim, acredito que muitas mensagens que foram passadas tenham sido feitas assim, para não haver muita interferência do médium. Então, aquelas mensagens que Kardec recebeu, talvez, outros livros, algumas coisas vieram dessa forma. Era como se a consciência do médium fosse um pouquinho adormecida para que o espírito comunicante pudesse se manifestar de uma forma mais limpa, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia é muito raro isso acontecer, tá? Hoje em dia o mais comum é justamente a nossa consciência continua ali, nós temos o comando todo do nosso corpo físico e é como se nós só compartilhássemos o nosso aparelho, eles até falam em aparelho, né? Com um outro equipamento. Né? É como eu digo, a gente está numa rede, então você tá compartilhando a impressora aqui com dois PCs. Mas eu tenho um controle, tá? O controle é sempre meu. Então, por isso que eu sempre, assim, apesar de eu já até trabalhei em mesa mediúnica, onde a gente fazia trabalho de encaminhamento de espíritos, mas nunca, mas também assim, raríssimas vezes eu sentia a aproximação mesmo para incorporar em mim de algum espírito assim. Tá? Nas mediúnicas eu via, quando tinha um copo d'água na mesa, eu via o espírito se aproximar e aí ele se incorporava num outro médium, não se incorporava em mim. Tá, então aí na segunda-feira passada, retrasada, eu estava entre amigos, toda segunda-feira eu frequento um grupo onde a gente se reúne para fazer um estudo em cima de livros espíritas, de vários assuntos. É um grupo muito bacana que eu já frequento já há um ano e pouco, e eles têm esse grupo já, acho que há 14 anos, nem sei. Bom,
Quando eu tava numa vibe muito boa, tá? É isso que eu quero passar para vocês, como funciona esse mecanismo também. Estava num dia muito bom, cheguei super bem. E aí nós sentamos e geralmente a gente lê um livrinho de mensagens, que eu não guardei o nome, porque sempre varia, e depois a gente faz o evangelho. Calhou para eu abrir o livrinho de mensagens. Então quando eu abri, eu já, na hora que eu abri, que eu comecei, o título era Perdão, acho que Perdão e Ofensas, alguma coisa assim. Quando eu li o título, eu já ouvi o apito. Eu senti que tinha alguma coisa esquisita no ar. E eu lendo, até me emocionei, mas assim, eu fiquei meio confusa porque não era algo que eu estivesse passando por aquele momento, que tivesse assim a ver comigo aquela mensagem, né? Sabe assim, quando você sente que. Ainda fiquei pensativa, eu digo, pô, de repente, né, alguma coisa inconsciente. Aí, no decorrer lá do grupo, lá, da gente estudando e tal, cada um vai lendo um pedaço e a gente vai interpretando. Aí o livro não tem nem muito a ver, que é um livro mais técnico, a gente está lendo o tal da física. Quando chegou na minha parte de ler, enquanto as outras pessoas estavam lendo, eu já não estava me sentindo bem. Então, as sinaléticas que eu tive, muito arrepio, muito. O meu lado do corpo arrepiava, ou então arrepiava determinadas partes. Eu sentia arrepiar do joelho para baixo. Um negócio esquisito. Aí daqui a pouco arrepiava o rosto todo, né? E começou a me dar um enjoo, mas um enjoo que eu parecia que ia vomitar. Teve uma hora até porque eu fico sentada na mesa, assim, a parede atrás de mim, uma pessoa aqui e outra aqui. Então eu fico praticamente presa. E eles estavam lendo, eu não queria interromper, mas o enjoo foi aumentando, eu digo, ai caramba. Aí comecei a prestar atenção, eu digo, se eu não estava assim, e tem alguma coisa esquisita. As minhas mãos começaram a suar, né? E aí nessa hora chegou para eu ler o livro. Eu comecei a ler, mas aquilo foi aumentando, me dando um mal-estar, e o twin no ouvido, eu digo, bom, eu tô entre amigos, né? Apesar de não ser esse a proposta da reunião, não é o propósito da gente estar ali, fazer reunião mediúnica, não é nada disso, mas eu vou falar para eles que eu não tô me sentindo bem, né? E aí eu parei de ler e falei para eles, olha, eu não tô legal, tem alguma coisa muito esquisita aqui, muito. E, e aí eu fiquei naquela assim, dou passagem ou não dou passagem? O que é isso que tá aflorando? E aí, de repente, bateu assim, como uma voz dentro de mim e dizendo, sirva, algo assim, né? E a intuição forte me dizia que era com os donos da casa, não sabia direito com qual dos dois. Mas aí estava na minha frente a dona, né, da casa e mais assim ao lado o marido dela. E eu pedi a mão dela para segurar. No que eu segurei a mão dela, aí veio toda uma sensação. Tinha um espírito ali próximo que precisava do perdão dela, sabe? E foi o que eu senti na hora. E aí eu deixei que ele viesse e falasse. Era uma senhora, ela estava falando na minha cabeça, era uma senhora de idade, não era uma pessoa jovem pela voz. E muito engraçado, assim, por quê? O que eu queria colocar para vocês. Quando o caboclo vem, ou quando o Pai Benedito vem, eu me entrego totalmente. Então, assim, a voz sai também num processo que eu praticamente não raciocino, porque eu confio, eu tenho todo o controle. Se eu não quiser falar, eu paro, tá? Isso é que é importante a gente frisar, né? Se eu não quiser falar, se eu quiser me calar, eu calo. Se eu quiser levantar, sentar, o que eu quiser fazer, o movimento que eu quiser fazer, se eu quiser que aquele espírito que está usando o meu corpo não faça, eu tenho controle dele não fazer. Mas como esses dois espíritos que trabalham comigo, eu tenho total confiança neles, eu sei que eles só vêm para fazer um trabalho bacana ou para passar uma mensagem bacana, então eu me permito, eu tenho confiança de deixar passar, né? Então, quando eles falam, eu não filtro, né? Até porque no começo eu tinha aquele
ranço, vamos dizer assim, aquele preconceito, porque eu senti quando eles começaram a falar que eles falavam com a linguagem deles. E aí, como eu vim de muitos anos de kardecismo, eu dizia assim, eles estão, não tem necessidade disso, não sei o que, tinha aquela ideia, né? Mas não. Eles vêm do jeito que tem que vir, falam do jeito que tem que falar, e é bem melhor assim, porque não passa pelo nosso crivo, tá? Não vai passar pelo nosso filtro. Então, quando o pai Joaquim vem, que ele fala naquela linguagem de preto velho, eu deixo ele falar. Assim, do jeito que tá vindo no meu cérebro, né? Do jeito que tô canalizando ali, vai fluindo. Então, eu tô emprestando mesmo o meu aparelho fonador, para que aquele espírito esteja próximo. Ele é como se ele encosta, ele vai irradiar toda a energia dele, onde ele vai poder usar todo o meu corpo para ele poder interagir com essa dimensão. É assim que eu sinto, tá? Olha, eu sei que tem muitos livros aí, eu não sei se é o Técnicas da Mediunidade do Pastorino, acho que eu já citei esse livro, que ensina como é feito todo esse mecanismo e tal. Eu prefiro dizer como eu sinto, estou passando para vocês o que eu sinto, tá? Já falei até em termos de vibração, que a vibração do Pai Benedito é diferente da vibração do caboclo, quando ele vem, seu Birajara é diferente. Essa sintonia que eu percebi lá, olha só que interessante, que também para a gente poder observar. Eu estava bem, numa frequência legal, que eu estava energeticamente bem, tranquila. Como foi, de repente, assim, ela se encostou, ela precisava falar, ela precisava pedir perdão, ela precisava sentir o perdão dessa minha amiga, tá? Que aí depois ela até falou o que foi. E como ela precisava sentir esse perdão, talvez ela tenha procurado ali no grupo alguém que tivesse mais condição energética, né, que tivesse uma configuração mais apropriada para ela poder se comunicar. Como era? Ela estava um pouco triste, ela não estava numa vibração muito legal, porque ela precisava daquele perdão, ela não estava, como é que eu vou dizer? Ela não estava num padrão vibratório muito legal, né? É como aqui, as pessoas às vezes estão deprimidas, e ela estava nesse estado, né? E talvez ela estivesse até acompanhada de alguns mentores, de alguns amigos espirituais que ajudaram ela a passar por mim para poder pedir. Então, como para mim era uma energia diferente, talvez incompatível com o estado que eu estava, né, eu comecei a me sentir mal. E isso é interessante, porque assim, eu tenho isso comigo. Qualquer aproximação, qualquer espírito que queira canalizar, que eu não me sinta bem, é algo que não está compatível com o meu padrão vibratório, tá? Então, se não está compatível com o seu padrão, você vai sentir. Você vai, de alguma forma, vai te causar um mal-estar. É como se fosse um choque. Ela estava tentando e houve aquele choque. Por isso eu comecei a sentir enjoo, dor de cabeça, né? As sinaléticas eram minhas. Primeiro caiu no meu radar que eu estava captando algo próximo. Mas só que quando ela tentou realmente se acoplar, né? Ela tentou se aproximar para poder fazer essa verbalização, quando ela tentava, aquilo me dava um mal-estar, porque havia incompatibilidade. Olha que interessante, né? E assim, isso tudo me foi explicado intuitivamente depois, tá? Porque eu mesma não estava conseguindo entender o porquê daquele mal-estar. Por que havia ficado assim, com aquele mal-estar? E muita gente me relata também sentir mal-estar, né? É que há como um choque, você não... Mas, assim, como a gente estava ali naquele ambiente, eu estava com a presença dos meus mentores, eu estava bem conectada, foi feito um trabalho, porque eu senti, de alguma forma, foi como assim, para ela poder canalizar, eu tive que me acalmar um pouco,
né? Primeiro permitir, porque eu estava me travando muito. Então eu fiz uma prece, pedi ajuda ao meu mentor. E aí quando ela... Mas eu senti até a energia passando pelo meu corpo, né? Quando eu consegui verbalizar, quando eu consegui falar, né? Ela, quando conseguiu falar através de mim, eu senti que aquela energia era uma energia um pouco mais pesada no meu corpo. Engraçado, muito, muito interessante. E aí depois que ela saiu, eu fiz prece também, né? Então consegui, respirei fundo e, gente, depois eu fiquei super leve, muito leve mesmo, né? Todo aquele mal-estar, tudo aquilo que eu tinha sentido foi embora, dissipou. Não senti mais nada, nada, nada. Tá? Eu acho que também os meus amigos espirituais, meu mentor ali também me ajudou a... E quando eu ouvi aquela voz dizendo sirva, né, me deu confiança. Então eu senti que também tem uma coisa, você mexe também com o teu emocional, você não... Eu pelo menos fiquei um pouco travada, porque apesar de eu estar ali entre amigos, não era esse o propósito daquela reunião, então, né? Mas ao mesmo tempo eu senti que assim, aquele meu mal-estar não era devido ao meu travamento, tá? Era o nível de energia que estava tentando ser processado e que aí quando eu acho que assim, é como se os nossos chakras todos eles estão adaptados ao padrão que nós costumamos vibrar. Então quando chega alguma energia diferente daquela, ele altera o funcionamento. Né? Então, o que eu comecei a observar? Que quando ele altera um funcionamento, vamos dizer assim, que ele começa a trabalhar de uma forma mais densa, mais pesada, que ele absorve mais energias, como ele não está acostumado, aí ele dá esse revertério, esse mal-estar físico, que repercute no nosso corpo. Quando eu vou trabalhar com um outro tipo de espírito que tem uma energia mais leve, mais sutil, que não exija tanto esforço dos chakras para trabalhar, aí eu não percebo. Né? Então, isso assim, é uma dica que eu estou passando aí para vocês também começarem a observar. Né? E, no caso, eu só permiti mesmo porque eu tive essa voz dentro de mim dizendo que era para servir. Né, que eu não costumo dar passagem assim. Não sei se, assim, se eu não tivesse deixado a conexão rolar, eu acredito até que que é engraçado. Aí o que acontece assim conosco? Como aquilo já me afetou de alguma forma, né? Eu tive a percepção, quando ela se aproximou, eu fiz aquele esforço para tentar, de certa forma, todo o meu corpo energético reagiu àquela aproximação, não reagiu bem, né? Talvez se eu não deixasse a coisa rolar, seguir, eu ia continuar com aquele mal-estar, porque ela não ia se afastar, ela ia ficar ali. Houve uma afinidade, né? Houve, de certa forma, uma atração. E aí, de repente, ela ia me acompanhar, ela ia ficar ali. É assim que a gente, às vezes, arruma os obsessorizinhos sem saber, né? E eu ia ficar com aquele mal-estar sem saber de onde estava vindo. Não era meu, tá? Então, mas isso pode acontecer. Então, é por isso que a gente tem que se observar, se conhecer bastante, para quando você for fazer um trabalho assim, você ter consciência daquilo. Agora, isso poderia acontecer e eu também não ter ouvido essa voz. E aí? Que é o que acontece com muita gente. Tá? Então, por isso que a gente tem que observar muito. Por quê? Aí, num caso desse, às vezes você chega num lugar e aí você começa justamente a passar mal. É porque, de alguma forma, você atraiu aquilo para você. Né? Se você não souber depois desassimilar aquela consciência, é complicado. Então, a Conscienciologia tem umas técnicas de desassimilação energética, né? Que aí você vai fazer todo um trabalho de energia, você vai de novo aumentar a sua energia e você vai conseguir repelir aquela consciência. Ela não vai te atingir.
Que lá, apesar de eu estar bem, de estar... Eu não sei também até que ponto, como eu estava naquele ambiente, que é um ambiente muito legal, muito bem preparada, não sei até que ponto eu fui trabalhada para perceber aquele espírito que estava precisando de ajuda, sabe? O mal-estar foi devido a essa aproximação, porque até então eu não tinha percebido nada. Mas no momento que eu comecei a ser trabalhada para receber aquele espírito sofredor, os meus chakras não reagiram muito bem com o tipo de energia que estava processando. Então, eu não sei se eu consegui passar para vocês. É porque eu sinto que funciona bem assim, e depois eu recebi toda essa explicação intuitiva, tá? Depois eu parei, fui pensar bem em tudo que tinha acontecido, até pelo fato de eu passar mal, porque, assim, tão forte eu nunca tinha sentido, tá? Às vezes até em trabalhos, nesse trabalho mesmo da mediúnica que eu fazia, vinham espíritos bem sofredores, mas eu não me sentia mal, eu não conseguia captar a energia deles, não captava. Eu via às vezes num copo d'água eles se aproximando, até o estado que estava vendo, o estado que eles estavam vindo, né? Assim, eu acho que eu já falei, eu vi um espírito uma vez que veio todo queimado, eu vi a figura de uma pessoa toda queimada e aí se manifestou no médium todo queimado. Espíritos que vinham mesmo chorando, sofrendo, daqui a pouco arriava e estava justamente naquele estado, né, com raiva. Às vezes eu via num copo d'água um espírito completamente transtornado pela raiva. Aí quando ele vinha na mesa ele estava assim, realmente transfigurado de ódio por alguém. Então, mas eu isso não me fazia mal, não me atingia. E aí eu fui entender o porquê, de alguma forma eu fui preparada. Acho que houve uma ativação aqui para que eu realmente conseguisse canalizar aquele espírito que estava precisando de pedir perdão, de sentir o perdão da minha amiga ali. Tá? Então, dentro da psicofonia, eu sinto assim, que a gente tem um controle, que muita gente me pergunta como é que acontece. A gente tem um controle sim. Eu acho que isso aí vai depender do grau de conhecimento que você tenha, tentar estudar, ler bastante sobre... Eu indico o livro dos médiuns, do Kardec, tem bastante coisa lá explicando como acontece isso tudo. Eu acho que também, assim, no meu caso, talvez eu traga muito conhecimento já de outras vidas aí, então eu tenha esse controle por eu já ter trazido isso, porque eu não tenho muito tempo dentro de Umbanda, mas eu consigo perceber como as coisas acontecem, como é feito todo esse mecanismo, né? Eu tenho essa noção das coisas, e isso, quando você tem esse conhecimento, você tem o domínio de tudo. É lógico que você tem que juntar a prática à teoria, mas você tem que ter noção de como funciona para você poder estancar o processo, porque aí não te dá medo. Que também o maior problema até das incorporações, das mediunizações, é o medo. E se a gente não tiver controle da situação, o médium que não tem educação mediúnica e que não se cuida, tá? Que ele não tem cuidado com pensamentos, com o tipo, o padrão vibratório dele, ele vai ser canalzão aberto para qualquer coisa, né? E aí, pelo medo, ele vai achar que, como ele não tem conhecimento, as coisas que a gente lê aí é tudo na base do possessão, o espírito possuiu a pessoa, não sei o que. Essa é a informação mais corriqueira que a gente tem, né? E aí você acaba que você compra essa ideia, e se você não tiver numa vibração legal, você de repente você vai pegar um espírito desse mesmo, que está ali rodeando, doido para encostar em alguém, para ter as sensações que ele tinha aqui na Terra, tá? E vai fazer a festa contigo. Então, por isso que é importante você ter conhecimento de como tudo funciona e ter a certeza dentro de você que você comanda, tá? Assim, quando a gente vê esses espíritos que pegam as pessoas, que faz cair, faz não sei o quê, é tudo a pessoa que ela não tem o conhecimento e tem muito medo.
Então deixa que aquele espírito domine a situação, tá? E, gente, mais uma vez, isso aí eu vi bem como funciona. É por sintonia, por afinidade. O médium faz a canalização por afinidade. Eu sei que muita gente aí bate, debate, diz que não é, mas é assim, tá? Isso é física, é uma lei natural. Tem que haver compatibilidade energética. Você tem que estar vibrando, teu funcionamento energético tem que ser compatível àquele tipo de energia, aquele padrão de energia que vai usar todo esse aparelho aqui. Se eu sou configurada para só transmitir ondas de FM, não adianta um AM chegar aqui perto que não vai conseguir passar, tá? Isso é física, é o que eu posso dizer para vocês. Podem mistificar e dizer que não, porque o cara era muito bom e ele recebia espíritos ruins. É afinidade. Se você tiver com alguma coisa vibrando lá para um lado mais negativo, você vai atrair tudo que é negativo e vai trabalhar com aquilo. Isso eu estou falando assim, fora de um trabalho mediúnico, tá? Que numa mesa mediúnica, quando os médios às vezes incorporam espíritos sofredores e tudo, neles muitas vezes é feito esse trabalho que eu acredito que fizeram em mim. Os espíritos que estão ali ao redor, eles vão perceber que médium tem a capacidade melhor para captar aquele espírito que está ali. E aí eles ativam um pouquinho, dão uma mexidinha nos chakras da pessoa para que ela possa processar, trabalhar melhor, aumentar ou diminuir a vibração para poder casar com aquele espírito que quer vir canalizar, que quer vir verbalizar alguma coisa. Então, por isso que assim, nas mediúnicas, dentro dos centros, nos trabalhos que são feitos, esse lance da sintonia funciona, mas a grosso modo. Quando tem que sintonizar melhor o DAIO, os espíritos, toda aquela equipe espiritual vem, configura o médium, e aí, tanto que tem muito médium que recebe espíritos numa situação horrível, e no entanto eles entraram super bem na casa e vão sair super bem também, né? Eles foram ativados ali para poder haver essa compatibilidade, e depois eles normalizam de novo e voltam para o padrão inicial deles, tá? Também isso aí é importante deixar claro, que senão daqui a pouco os médicos que estão trabalhando na mediúnica vão dizer, pô, eu estava muito mal porque eu recebi, que nessas mesas mediúnicas costumam vir muitos espíritos sofredores, muita gente precisando de ajuda mesmo, tá? Mas aí o trabalho é feito assim. Eu estou falando assim, porque tem pessoas que às vezes, eu vi a minha mãe, às vezes do nada recebia em casa e eu ficava assim meio apavorada, né, com aquilo. Olhava assim meio dizia que lógico que na minha mãe recebia também os guias dela, né? Eu recebia, a maioria das vezes eram os guias que trabalhavam com ela, então esses eu não me apavorava, mas de vez em quando ela recebia uns trecos esquisitos lá, o quê? Eram os espíritos que ela estava captando, por sintonia também, né? Porque ela às vezes vivia não estava bem, ela não estava bem com ela mesma e aí dava passagem. Acabava permitindo, porque ela é uma médium que tem essa capacidade da psicofonia, né? Então, mas aí, por isso que a gente tem que caminhar, conhecer, que aí a gente começa a se controlar, começa a entender melhor como acontece todo esse processo e a gente vai se defendendo também, né? Que é pra gente não virar marionete na mão de espírito. Não é por aí, né? A gente tem que deixar vir quando se tem um propósito de trabalho, um propósito de ajuda, tudo bem. Mas vir por vir só para falar um monte de besteira, fumar, beber, como alguns vêm, só para poder se aproveitar do canal ali, para poder ter a sensação que ele tinha quando ele estava encarnado. E muitos às vezes se passam por guias, e não é. Eles estão ali só se aproveitando. Isso a gente vai aprendendo também pelo teor, pelo conteúdo das mensagens que eles vêm trazer, né? Tem espírito realmente que, ele, apesar dele fumar, dele beber e tal, mas ele vem e traz uma mensagem bacana. Também não tô... Eu sempre falo de beber e fumar e aí todo mundo fica, não é isso, tá? Tem espíritos que bebem, fumam, mas eles vêm com o propósito de passar uma mensagem boa, eles têm coisas legais para falar, então é diferente,
tá? Tô falando desses que às vezes você pega mesmo, se você ficar aberto, você vai pegar um que esteja por aí, a fim só de ter essas sensações. Gente, bom senso sempre tem que ter. Bom senso, conhecimento e autoconhecimento. Tá? Eu vou sempre bater nessa tecla do autoconhecimento. Você se conhecendo, você começa a saber, perceber, isso é meu, isso não é meu, o que eu estou sentindo, né? E aí você sabe discernir o que é seu, o que não é, o que é externo, tá? Com o tempo. Olha, dentro da psicofonia, eu ainda tenho mais coisas para depois para contar, outras experiências. Quis contar essa porque foi recente, mas aos pouquinhos a gente vai colocando as coisas aí, falando um pouquinho mais do assunto, tá bom? Olha, gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.